Bom dia, pessoal. Vamos todo mundo acordar. Espero que vocês estejam aí comigo, hein? Que eu não esteja falando para as paredes, certo? Vamos fazer a correção da aula de terça-feira. E aí, gostaram do desafio? Ouviram, assistiram o vídeo do Caju e Castanha? Tem muitos desafios na internet, é muito legal. Eu adoro, eu assistia muito quando eles iam na televisão. Pessoal, então nós vamos fazer a correção. Essas questões são todas sobre o desafio do Josué e do Manuel. Vamos ver se vocês entenderam. Lembrando que cada estrofe do desafio é um cantador que fala, tá? Então começa pelo Josué, ele faz a apresentação e depois vem o Manuel. E um vai retrucar o outro, tá bom? Vocês não precisavam responder eu conversando sobre o texto, porque nós faríamos isso de forma oral na escola. Então, nós vamos fazer a correção. Os cantadores, por que é colocado os cantadores? Porque é um gênero textual oral, né? Aqui foi escrito, claro, professor, mas está escrito. Só que ele é oral, a característica dele principal é igualzinho o vídeo que eu passei para vocês do Caju e Castanha. Ele é feito de forma oral, então como se fosse uma música, através de cantoria, tudo bem? Então, qual deles nunca tinha sido confrontado por outro cantador? Onde vocês acharam isso? Lá na terceira estrofe, fala assim: Serrador, eu nunca achei cantador que me afrontasse. Então, quem fala isso? O Josué. Ele era tão bambambam que nunca ninguém teve coragem de desafiá-lo, certo? A B. Qual dos dois se mostrou mais confiante durante o desafio? O Josué, porque aí ele colocou lá o que ele fez suspender um raio, fez o vento parar, estrela correr, o sol esfriar, segurou uma onça. Ele foi contando tudo o que ele fez. Vocês perceberam que tem palavras, por exemplo, cantador. Ele o português padrão correto seria cantador. Por que é permitido escrever cantador? Porque é uma expressão oral e faz uso do português informal. O que eu quero que vocês entendam? Que quando eu represento um povo, quando eu represento um costume, é permitido usar um português diferente do padrão. Agora, quando eu vou falar num comício, ou numa reunião, ou perante o juiz, eu tenho que fazer o uso do português mais formal, do português padrão, sem erros de concordância, sem abreviações. Mas como esse texto é uma representação da oralidade, nós representamos mesmo do jeitinho que os cantadores falavam, tá bom? Então vamos lá. Josué não chama Manuel pelo nome. Qual é a palavra empregada por ele para se referir a seu oponente? Serrador, né? Tá lá já na terceira estrofe. Quem é o vencedor do desafio? Quem vocês acham que é o vencedor do desafio? É o Josué, certo? Além a quem está sendo o que está sendo disputado nesse desafio? O que vocês acham que é? Qual é a disputa aí? Qual era o melhor poeta? Qual era o melhor cantador? Certo? Além das falas dos desafiadores, é apresentado o verso abaixo. Serrador calou-se e Josué prosseguiu triunfante. De quem é essa fala? E aí, pessoal, quem que vocês acham? Que entre as estrofes aí aparece dois arcinhos perdidos, que não foi nem o Josué e nem o Manuel que falaram. É do narrador. E qual é a função dessa fala no meio do texto? Mostrar que um cantador ficou quieto, se calou, fazendo o outro vencedor. Ele fala aqui, ó, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 11ª estrofe. Sansão não é, que eu conheço, Davi não, pois não é moço. Para se ver gigante é pequeno, e devia falar grosso. Se entende que me faz medo, é besteira o seu esforço. Aí Serrador calou-se e José prosseguiu. Quer dizer que o Serrador, Manuel, não tinha mais o que falar. E aí ficou quieto. Quando ele fica quieto, ele deixa o outro ser vencedor.
certo? Vamos continuar aqui. 4. Releia mais 2 versos do desafio e responda as questões. Já fiz sol quente esfriar. Serrador, eu sou um trigue, que é um tigre, né? Foi empregado pelo cantador no verso A um recurso para mostrar superioridade em relação ao outro. Qual é esse recurso? O exagero. Como que alguém faz o sol esfriar? Gente, ele exagerou. Ele é aquele tipo assim, conta um monte de mentira, né? Considerando que faz parte das provocações do desafio, o que a utilização desse recurso sugere? Você poderia colocar assim, que o Josué é mentiroso, né? Mas não é. Vamos pensar pelo lado poético, que ele faz coisas impossíveis. E qual é a figura de linguagem empregada no verso B, que vocês não estudaram ainda? É a metáfora. O que é a figura de linguagem metáfora? Lembra que nós vimos a personificação lá no comecinho das aulas online, que eu dou sensações, coisas humanas para pessoas, para os seres que não têm vida, né? Que a gente cantou aquela música até, a lua até beijou o mar, para não ficar de vela. Nós fizemos várias atividades. A metáfora também é uma figura de linguagem. É quando a gente faz uma comparação. Então, ele fala, serrador, eu sou um tigre. O que ele comparou? Como se ele fosse um tigre. Tá? Isso é metáfora. Eu faço uma comparação. Então, ó, explique o efeito de sentido deste emprego no texto. Ele comparou-se a um tigre, mostrando que ele era forte, ágil, habilidoso. Tá bom? Observe o verso abaixo e responda a questão a seguir. Tinha a ciência da abelha. Que palavra pode substituir o termo destacado sem alterar o sentido? É que ele tinha o conhecimento como de uma abelha, né? Nesse desafio, muitas palavras foram registradas da forma como foram pronunciadas oralmente. Copie alguma dessas palavras. Então, aí vocês, cantador, abraçador, cegueira, fosfo, serrador, para, correr, esfriar, mamar, primeira. É aquilo que foi usado do jeitinho que se fala, tá? E qual é o efeito de uso dessas palavras no texto? Gente, como que é um texto oral, então foi mostrado a realidade de como esses dois cantadores se expressavam, tá? Outro recurso utilizado no desafio são as rimas. Então, era só vocês grifarem as rimas, tá? E em quais versos essas rimas são empregadas? Que versos que tem rima? O segundo, o quarto e o sexto. Olha lá. Eu me chamo Josué, filho do grande Romano, o cantador mais temido que houve no gênero humano. Tinha a ciência da abelha, tinha a força do oceano. Romano, humano e oceano. Então, é a segunda, a quarta e o sexto versinho de cada estrofe. Certo? Estamos acabando, meninos. Uma das características do gênero desafio é a quantidade de versos que compõem cada estrofe. Quantos versos compõem cada uma das estrofes? Então, são 15 estrofes e eles têm 6 versinhos, certo? O que é estrofe? Conjunto de versos. E versos são as linhas. Assinale as alternativas que correspondem às características do gênero desafio. O que é um gênero desafio? Ele narra em verso uma disputa oral entre os desafiadores? Sim. Não apresenta rimas em seus versos? Ele tem rima. Cada cantador tem de encontrar uma resposta para os versos dos desafios do seu oponente? Sim. Tem que dar uma resposta para o outro. Apresenta rimas no segundo, no quarto e no sexto versos? Sim. O registro empregado é formal? Certinho, de acordo com as regras da língua portuguesa? Não, ele é informal, tá? Os desafios apresentam a seguinte estrutura: apresentação de cada cantador, provocações, perguntas e desfechos. E em quais estrofes do desafio lido corresponde a cada uma dessas partes? Onde está a apresentação de cada cantador? Na primeira,
e segunda estrofe. As provocações e as perguntas estão da quarta até a 11ª, tá? Então, as provocações e as perguntas começam na quarta e vai até a 11ª. E o desfecho da 12ª à 15ª, certo? E a 11 aqui era para a gente discutir com os colegas se nós temos alguma fala, alguma palavra que é própria da nossa região. Vocês conhecem algumas palavras que é usada mais na nossa região? Na nossa cidade, nem tanto, mas em São Paulo, né, as pessoas têm mania de chamar o outro de mano. Isso é uma gíria, é para usar como se fosse irmão, brother, né? Então, é da nossa região do estado de São Paulo. É usar a mandioca no lugar da macaxeira, também é uma expressão da nossa região do estado de São Paulo. Nós não falamos macaxeira, a gente fala mandioca. A gente fala abóbora, não falamos jerimum, certo? Então, são algumas palavrinhas que fazem parte da nossa região. Certo, meninos? Eu ainda vou falar com vocês sobre a atividade de hoje. Hoje não é só correção, tá? Então, vocês façam a correção através desse vídeo e eu vou explicar para vocês o que vocês devem continuar na aula de hoje, certo?